nós. Fiquemos de pé, por favor, e oremos ao Senhor. Grande Pai Celestial, Senhor, é com muita alegria e prazer que estamos neste lugar, Senhor. Deus, obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pelas forças que nos tens dado, pela proteção, pela boa noite que nos tens concedido, pela boa semana de trabalho que nos tens dado. E é uma alegria e um prazer vermos todos reunidos neste lugar, ó Senhor, neste dia, para uma vez mais, em primeiro lugar, te agradecer a Tua salvação das nossas almas, ó Senhor, também pela Tua presença nas nossas vidas, ó Senhor, e também pela força que tens dado a cada um para chegar aqui neste lugar, ó Senhor. E agradecemos ao Senhor, já ver o irmão Amílcar connosco, ao Senhor. Muito obrigado, irmão Adriano, também, Senhor. Obrigado pelas forças que tens dado aos teus servos, ao Senhor. Oramos também pelo irmão Luís Galrão e a irmã Leonor, ó Senhor. Continua a ajudar estas vidas e continua a animá-los mesmo nestes momentos tão difíceis da sua vida, ó Senhor. Deus, que Tu possas confortar os seus corações, ó Senhor, para que a sua fé permaneça, Senhor. Obrigado também pela boa viagem que tens dado à irmã Josefina. Ajuda agora também naquele tempo que ela vai estar ali. Obrigado também pelo regresso do irmão João Judão, ó Senhor. Continua a ajudar a sua vida, a sua família, cada um de nós, ó Senhor. Também oramos pelos irmãos que não podem estar connosco, ó Senhor. Deus, Tu conheces e sabes todas as coisas. E entregamos cada um nas Tuas mãos, ó Senhor. Porque nós cremos num Deus vivo, verdadeiro, poderoso, ó Senhor. Que está connosco e que prometeu estar onde o povo de Deus se reúne. Senhor, no nome de Jesus, eu peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer? Amém. Amém.
mesmo nascer até o pôr do sol. Seu amor é para sempre, e por sua graça eu seguirei. Seu amor é para sempre. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, amém? Para sempre Ele é fiel, para sempre Ele está connosco, não desapaga. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podemos em todo o tempo confiar nele, amém? Mesmo quando as coisas estão difíceis, sabemos que Deus está connosco, amém? Aleluia! Graças a Deus, Senhor, aleluia! Santo! Vivo meu Cordeiro, aleluia, Santo! Olha, aleluia, Santo, Senhor! Ai, Pai! Eu te amo, Senhor, eu quero estar perante a e contemplar, Senhor, tua presença. Eu quero estar perante e contemplar, Senhor, tua presença. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te salvar, meu Deus, eu estar aqui, Senhor, na tua presença. Eu quero longe de ti. I want to be before your throne and to behold your presence, oh Lord. I want to be
be far from you. I want to worship you. Oh, God is on your mind. Oh, Lord, I'd rather be with you. Bow down before your presence than to be far from you. Eu quero estar perante e contemplar, Senhor, tua presença. Eu quero estar perante e contemplar, Senhor, tua presença. Habitar no chuveiro da santidade, contemplar tua glória e majestade. Eu quero te adorar. Quero te adorar, Senhor. Eu quero te salvar. Meu Deus, prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença. Eu quero ser de ti. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te salvar. Meu Deus, prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença. Senhor, na tua presença, eu longe de ti. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te salvar. Meu Deus, prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença. Eu quero longe de ti. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença. Eu quero longe de ti. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença. Eu quero longe de ti. Meus irmãos, tem sido para mim um prazer e uma satisfação poder partilhar e estudar um pouco da Palavra de Deus acerca deste tema que durante 2 domingos nós temos procurado partilhar convosco, que é acerca da amizade. E nós temos dito que no início que Deus criou-nos precisamente para isso, para nós podermos viver neste espírito de comunidade, de intercâmbio, de amizade, de solidariedade uns com os outros. E nós vimos que esse foi o primeiro sentimento que Deus teve para cada um de nós.
Por isso Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para poder salvar as nossas almas e poder nos unir e juntar a Ele em espírito e em verdade. E depois no domingo passado, nós temos visto 3 características muito importantes acerca da amizade, e eu recordo que foi comunicação, amor e também companheirismo. Eu hoje queria partilhar convosco mais 2 qualidades que também são muito importantes e fundamentais na nossa amizade, no nosso relacionamento de amizade uns com os outros. E a 4ª característica que eu queria partilhar convosco é a durabilidade. Irmãos, a amizade, ela tem e deve durar para sempre. Amém? A amizade não deve ser um momento apenas de emoção ou uma situação pontual. Não. A verdadeira amizade é aquela que dura sempre. E o livro de Provérbios, no capítulo 17 e no verso 17, tem precisamente a primeira parte deste versículo, fala disso mesmo. E Provérbios 17 diz: em todo o tempo ama o amigo. Em todo o tempo, quer dizer, vive sempre em amizade. Este é o conselho que o servo de Deus partilha para com nós através do Espírito Santo de Deus. Diz: vive em todo o tempo, ama, vive em amizade, em solidariedade. Não é? Gálatas, no capítulo 6 e no verso 9, também diz alguma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Diz lá, Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos. Isto é, não terminemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se quê? Se não houvermos desfalecido. Se não deixarmos de fazer o bem. Não é? Sempre que nós fazemos o bem, e em todo o tempo, o Senhor diz: façam o bem, porque a seu tempo, no tempo certo, Deus irá dar-nos a recompensa. Não é? Ainda sobre este aspecto, João 14,18 é as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que diz isto. João 14,18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei sozinhos. E Jesus, como o nosso bom amigo, Ele promete nunca nos abandonar. Ele promete estar sempre connosco. Em outra ocasião, o que é que Ele disse? Estarei convosco todos os dias, até à consumação. Esta é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E nós, como imitadores de Jesus Cristo, também precisamos de ter esta consciência de que a nossa amizade, os nossos relacionamentos uns com os outros, não podem ser relacionamentos pontuais. Têm que ser relacionamentos duradouros, que duram para todo o sempre. Não é? Irmãos, a verdadeira amizade não é circunstancial no momento, nem a própria verdadeira amizade se desgasta, não é? Nem o tempo faz terminar a amizade. Não é? A amizade resiste às circunstâncias e resiste ao tempo. A amizade, ou melhor, deixe-me focar, a verdadeira amizade, ela é duradoura. Dura para sempre, independentemente das circunstâncias daquele nosso amigo, daquele com quem nós nos relacionamos. Não é? A situação dele não é como aquele jovem, né? Enquanto ele tem bens, tem tudo, somos muitos amigos. Mas depois, quando as situações não estão num bom ponto, já perdemos os amigos. Não. A verdadeira amizade é duradoura. Dura para sempre. Um dos grandes exemplos da amizade, e nós todos, penso eu, que bem conhecemos nas Escrituras, qual é o grande exemplo no Velho Testamento da boa amizade? É aquela relação, é aquela amizade que existia entre Davi e Jonatas. Não é? Dois jovens que formaram uma amizade, uma aliança, um bloco grande. Não é? E em 1 Samuel 18:3, 1 Samuel 18:3 confirma isso mesmo. Diz lá o texto das Sagradas Escrituras, diz que e Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram uma
aliança, formaram uma relação de amizade profunda, não é? Irmãos, e não foi momentânea, por isso eu estou a dizer que a nossa amizade deve ser duradoura. Porquê? Primeiro, porque quando nós chegamos ao ponto de ler lá em 2 de Samuel, no capítulo 1, verso 25 e 26, nós vemos que Jónatas, quando faleceu Jónatas e Davi teve conhecimento da morte de Jónatas, Davi faz esta manifestação da sua tristeza, dizendo, 1 de Samuel, capítulo 1, verso 25 e 26, diz assim: como caíram os valentes no meio da peleja, Jónatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jónatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Excepcional, maravilhoso, era o sentimento que existia entre eles. Era um amor verdadeiro, sincero, forte, não é? Mas, irmãos, isto não aconteceu apenas nestes momentos de um desabafo porque o amigo dele faleceu. Não. O que eu gosto aqui de meditar e que deve servir exemplo para todos nós é o contexto do estudo acerca destes dois grandes amigos, que neste dia ele expressa a sua tristeza pela morte do seu amigo, do seu companheiro, mas depois o texto bíblico nos mostra que mais tarde, depois, quando Davi já era rei, não é? Quando ele já tinha todo o poder a governar, quer Israel, quer o território de Judá, Davi lembrou-se do pacto que ele tinha feito com o seu amigo Jónatas, e ele lá, em 2 de Samuel, no capítulo 9, verso 1, ele faz esta pergunta aos seus assessores, aqueles que estavam perto de si. Olha o que é que ele pergunta. E disse, 2 de Samuel 9:1, e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jónatas? Ele diz, vocês conhecem alguém ainda que é vivo da descendência de Saul, não é? Do meu amigo Jónatas? Há alguém? E nós sabemos pelo contexto que nós vamos ler que alguém disse, sim, há um filho. Há um de nome Mefibosete. Ele ainda existe. E então ele deu ordens para que ele viesse viver para o palácio. Ele tivesse todas as regalias e todas as mordomias que existiam no palácio. E aquele Mefibosete veio viver para ali. Ele ficou surpreendido. Porquê? Porque Davi, ele depois deu-lhe todas as terras que faziam parte do seu avô Saul. Davi deu-lhe, isto é tudo teu. Porquê? Porque ele sabia que havia uma amizade entre o seu amigo Jónatas, não é? E agora o seu filho, não é? Ele provou, mesmo já na outra descendência, que a amizade, que o verdadeiro sentimento de fidelidade, ele existe. E por isso ele deu, olha, isto é tudo teu. Amém? E nós, que Deus nos ajude. Bonito, não é? Este exemplo, não é? E que nós, como cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, possamos seguir este exemplo, não é? Porque este sentimento de amizade que perdura, que continua em nós, que possa ser realmente um grande exemplo para nós, irmão. Amém? Amém. Olha, irmão, não chega a dizer somos donos de uma grande amizade. Isso não chega, não é? É preciso nós provarmos. É preciso nós, nos momentos certos, estarmos presentes, estarmos juntos, viver este espírito que uma amizade duradoura, que perdura, não que termina, não pelas circunstâncias, não, mas que Deus nos ajude, não é? A nós termos este grande sentimento da nossa vida, vivermos em amizade, mas uma amizade verdadeira e genuína e que continua, não é? E eu disse genuína porquê? Porque a segunda característica que eu queria referir acerca da amizade é que a amizade tem outra característica muito importante, que é a verdade. Não há uma verdadeira amizade se não existir um verdadeiro sentimento de verdade. Irmãos, a verdade, a fidelidade, irmãos, isto o que é que implica? Implica autenticidade nas nossas relações, não é? Irmãos, a verdadeira amizade é aquela que é real, é verdadeira, é sincera, não é? Ela não muda, não é fingida. Não é? A verdadeira amizade é aquela que é dominada pela verdade. Não é? E nós sabemos bem, irmãos, que a verdade é um dos elementos ou dos valores mais importantes
Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de perceber que foi traído. Ou que afinal, não é? Mas que Deus nos ajude, não é? A transparência. A verdade é primordial numa relação. E toda a realidade tem que ser assim. A realidade dos nossos relacionamentos tem que ser verdade. Infelizmente, o que é que nós vemos? Que a prática não é bem assim, não é? Às vezes nós fomos traídos, não é? Às vezes temos sonhos, temos projetos, temos coisas tão bonitas que nós desejamos alcançar, mas por causa de uma falta de verdade, por causa da mentira, por causa destes sentimentos que às vezes destroem sonhos, projetos, amizades. Porquê? Por falta de verdade. Mas que Deus nos ajude, irmãos, a refletirmos, não é? E dizer, Senhor, me ajuda a ser verdadeiro para aqueles com quem eu me relaciono, com aqueles que eu estou a conviver. Amém? Irmãos, a falta de verdade hoje existe em todas as áreas. Existe nos relacionamentos, nos matrimónios, nos negócios, na política. Irmãos, e até, infelizmente, na prática da fé, nós o que é que vemos? Falta de verdade. E eu vou dizer alguma coisa que não é muito bonito dizer-se. Mas a realidade é esta. Até nos púlpitos, as verdades não são ditas muitas vezes como deviam ser. Por isso Jesus e os apóstolos dizem, cuidado com os falsos profetas. Porque há pessoas que usam este lugar sagrado não para transmitir a genuína e a total vontade de Deus, mas alguma verdade, parte de uma verdade, e que muitas vezes enganam as pessoas, não dão aquela verdadeira, genuína mensagem que temos que aceitar. Mas porquê? Por interesses, por negócios, por fama, por poder. Mas às vezes a verdade fica omitida. Mas que Deus nos ajude, não é? A nós, nesta vida espiritual, como exemplos, nós temos que ser o quê? Verdadeiros. Amém? E temos que ser verdadeiros porquê? E nós, primeiro, essencialmente, pelo ponto mais importante, os restantes humanos eu até deixo para segundo plano. Mas para mim é muito importante a verdade. Porquê? Porque nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. O livro de Hebreus, no capítulo 4 e verso 13, Hebreus 4, 13, diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Uma outra tradução diz, não há criatura alguma encoberta. Olha, que se possa esconder diante dele. Tudo, como é que diz a Bíblia? Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Então, irmãos, se nós não somos verdadeiros uns para os outros, com quem é que estamos a falhar em primeiro lugar? Com Deus. Porque Deus vê o íntimo do nosso coração. Não é? Deus sabe o que é que nós estamos a pensar. E vemos que muitas vezes os nossos comportamentos não estão correspondentes àquilo que nós dizemos. Ou melhor, o nosso coração não está igual àquilo que nós dizemos. Dizemos palavras muito bonitas, fazemos gestos muito amorosos, mas às vezes falta a conexão de verdade com os sentimentos que estamos a partilhar e a transmitir. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que nós possamos, irmãos, ser verdadeiros na nossa relação, não é? Irmãos, ainda que tudo muda à nossa volta, meus queridos, seja na área financeira, seja na área política, seja na área matrimonial, seja em que for, nós devemos honrar a nossa palavra. Amém? Irmão, vocês são um bom grupo de vocês, é muito mais velho do que eu. E vocês têm esta experiência. Há muitos, muitos anos. Os vossos pais não tinham notários, não tinham documentos para escrever, para dizer eu comprei isto é meu, aquilo. Não. O que é que havia? Palavra. Exato, eu com a palavra, não, já, o meu compromisso, eu aceito. Era isto. Hoje em dia, não. Às vezes até no escrito, costuma dizer, tomem cuidado com as letras pequeninas. Porque às vezes até nas declarações que se faz, os advogados têm uma capacidade muito bonita para dar a volta e nós às vezes ficamos mal. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Nós como verdadeiros cristãos, nós, como diz a Bíblia, somos o quê? A luz do mundo. Somos o sal da terra. Nós temos que dizer, nós somos verdadeiros. Não é? E a nossa palavra basta. Infelizmente, às vezes, dizemos uma coisa e à tarde as coisas mudaram. Mas, meu irmão, temos que assumir a nossa palavra e dizer, olha, meu irmão, não vou ficar prejudicado. Paciência. Mas eu disse que ia fazer e vou cumprir. Me desculpem, a nossa palavra tem que ser alguma coisa verdadeira.
verdadeiro. E é verdadeiro porquê, irmãos? Porque isto veio o grande exemplo de Deus. Amém? Nós temos que ser verdadeiros porque o exemplo veio de Deus. Não é? Diz lá a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e verso 13. Olha o que diz lá, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, e nós podemos dizer amém? Amém. Nós somos. Não é? Diz, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se. Nós falhamos, nós erramos, não somos fiéis. Nem muitas vezes para com Deus nós somos fiéis. Mas uma coisa é certa, o grande exemplo que veio de Deus é que Ele permanece fiel. Amém? E nós, irmãos, temos que ser o que diz no Efésios 5.1. Efésios 5.1 diz, ser, pois, imitadores de Deus. Não é? Irmãos, e ser imitador de Deus o que é? É ser verdadeiro. É defender o valor da verdade. Isto é ser imitador. Que as pessoas possam olhar para nós e possam nos ver os grandes defensores da verdade. Amém? Mas nós temos de ser homens e mulheres de uma só palavra. E isso tem que se refletir nos nossos relacionamentos de amizade. Eu vou dizer algo que vocês acho que vão concordar comigo. É muito desagradável não poder distinguir da verdade da mentira. É desagradável. É muito desagradável. Nós não conseguimos perceber se às vezes aquela frase, eu sou teu amigo, se realmente essa frase, eu sou teu amigo, é uma frase de verdade, ou é uma frase de circunstâncias, ou é uma frase assim mais de fachada, não é? Não, nenhum de nós gosta. A gente gosta é quando a gente diz, eu sou teu amigo. Que seja verdade. Este é um exemplo que nós, como cristãos, devemos transmitir àqueles que estão à nossa volta, não é? Nós devemos ser aquele irmão, aquele amigo, aquele senhor e tal, porque aquilo é dominado pela verdade. Amém? E eu, para concluir a minha mensagem, dizendo o seguinte a vocês. Nenhum de nós pode esquecer que há alguém que vive aqui dentro. Quem é que vive aqui dentro? É o Espírito Santo de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz que vive em nós. E o próprio Senhor Jesus, ele disse alguma coisa muito importante. Ele diz, eu sou o caminho e o que mais? A verdade. Então se Jesus disse, eu sou a verdade e ele habita em nós, o que é que tem que sair de nós? A verdade. Não é? Irmãos, nós temos Jesus em nós. Temos a verdade em nós. E, portanto, cabe-nos a nós a responsabilidade de nos relacionarmos com verdade e não com fingimento nem com falsidade. Amém? Que Deus nos ajude a entender, não é? Então eu vou concluir os meus pensamentos e desejar que Deus tenha falado a cada um de nós e que Deus possa continuar a falar ainda mais. Mas para dizer uma coisa aos irmãos, é que hoje em dia somos dominados pelas redes sociais. Irmãos, e nas redes sociais o termo amigo é usado para descrever os contactos. Eu tenho muitos amigos. Quer dizer, tenho muitos contactos. Mas isso não fala de relacionamento. Não fala de relacionamento. É só uma amizade, é só um conhecimento. Não é? Mas, irmãos, o porque nós enviarmos uma mensagem a uma pessoa não é a mesma coisa do que ter uma relação com essa pessoa. E nós, como cristãos, nós temos que viver em relação com Deus. Relação uns com os outros. Porque nós, o que é que nós somos? Uma família. Amém? Nós estamos todos debaixo do mesmo sangue, não é? Então fazemos parte do mesmo grupo espiritual, não é? Irmãos, então nós temos que ser verdadeiros. Mas deixe-me dizer uma coisa. Nós, antes de encontrar os verdadeiros amigos, nós temos que ser primeiro os primeiros verdadeiros amigos. Certo? Se nós andamos à procura de verdadeiros amigos e nós não somos os primeiros a ser verdadeiros, é sempre difícil encontrar o verdadeiro amigo, não é? Mas que Deus nos ajude a sermos nós os primeiros, pessoas a serem os verdadeiros amigos. E depois então, certamente que nós vamos encontrar também verdadeiros amigos. Então o meu apelo nesta manhã para os irmãos, que a nossa preocupação não seja apenas ter amigos, mas que nós possamos ter um desejo de ser os verdadeiros amigos. Amém? Irmãos, no final ainda eu quero dizer mais. E antes de terminar e concluir, quero dizer a você que você também sabe bem o que eu vou dizer. Irmãos, fazer uma escolha errada é muito fácil. É fácil. Nós não somos Deus, nós não temos a consciência toda, nós falhamos. Mas há uma coisa que nós podemos fazer.
é procurar escolher os amigos dentro das nossas convicções, dentro daquelas pessoas que realmente compreendem os nossos sentimentos, e muito especialmente eu quero focar não na vida social, eu quero focar na vida espiritual. Não é? Nós temos que ser amigos daqueles que, como nós, amam a Deus, servem a Deus, buscam a Deus. Esse é que deve ser o nosso primeira preocupação. Não é? Porque é neste espírito de espiritualidade, de amor, de fraternidade, de estar debaixo do mesmo Deus, debaixo que nós nos podemos ajudar uns aos outros e alcançar os mesmos objetivos, irmãos. E chegarmos àquele patamar de viver os momentos elevados espirituais que Deus quer por nós, não é? Porque nós nos ajudamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, damos a mão uns aos outros e todos juntos podemos, irmão, alcançar os grandes padrões, os grandes momentos espirituais que Deus tem para cada um de nós. Amém? Irmãos, então eu termino dizendo, irmãos, que existem em nós estas duas características que nós explicamos. Que existe em nós o quê? Durabilidade. Que a nossa amizade dure para sempre. Que não seja pontual ou circunstancial. E que a nossa verdade esteja também dominada pela verdade. Que sejamos verdadeiros uns para com os outros. Irmãos, que não haja aquele receio porque este vai falar, vai dizer, vai criticar. Não, irmãos. E eu termino lembrando uma coisa que é fundamental. E tudo isto que eu digo tem que estar alicerçado nesta grande expressão bíblica que diz: considerai os outros superiores a vós mesmos. Quando nós consideramos os outros superiores a nós estamos num bom caminho. O outro, por sua vez, também nos vai considerar superiores, e este é o verdadeiro intercâmbio, este é o verdadeiro sucesso. Não é? Quando nós sabemos que todos juntos precisamos de viver neste espírito de amor, de verdade, irmãos, então certamente que o Espírito de Deus vai reinar em nós e nós vamos ter sucesso na nossa vida espiritual. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e pedir a Deus que nos ajude realmente a sermos estes exemplos neste mundo. Quando o mundo está perdido e está a faltar a verdade, que nós sejamos, vamos lá, contigo, que nós possamos demonstrar que nós somos diferentes. Nós somos os verdadeiros filhos de Deus. Querido Pai Celestial, em cuja presença nós nos encontramos nesta manhã, e depois de já temos passado estes bons momentos a louvar o Teu nome, a glorificar, a dizer que necessitamos de Ti, que não podemos viver sem Ti, ó Senhor. Também podemos ter o privilégio de refletir sobre estes grandes ensinamentos da Tua Palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Deus, muito obrigado pela Tua elucidação a cada um de nós. Deus, eu te peço nesta manhã que me ajudes a mim e a cada um de nós que está aqui nesta manhã, para que os nossos relacionamentos, as nossas amizades, Senhor, sejam dominados por estas duas grandes verdades, ó Senhor, que possamos ser verdadeiros amigos em todo o tempo. Senhor, que olhamos e para pensar em Jónatas e em Davi, Senhor, mesmo que depois já de Jónatas não estar a viver neste mundo, Davi se lembrava da sua amizade e queria perpetuar esta amizade, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, a nós também entre nós a vivermos nesta durabilidade de verdade, de amizade ao Senhor, e ajuda-nos também a ser verdadeiros uns para com os outros, ó Senhor. Vivemos na verdade, ó Senhor, porque Tu és a verdade e Tu habitas em nós, ó Senhor, e realmente só a verdade, ó Senhor, é que nos pode ajudar a vencer e ir mais avante, porque o Espírito Santo de Deus se agrada deste tipo de amizade. Ó Senhor, eu agora te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que Tu despeças o Teu povo em paz, ó Senhor, que possamos ainda desfrutar de mais uma semana, se Tu ainda nos estiveres neste mundo, debaixo da Tua graça e da Tua proteção, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E juntos podemos dizer: Amém. Amém.